Olá, tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você esteja bem. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já passeou aí pelos nossos vídeos, que tem nos acompanhado, seja muito bem-vindo de volta. Sinta-se à vontade para nos conhecer, para conhecer um pouquinho da nossa história. E hoje eu resolvi fazer para vocês um bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate. Na verdade, eu comecei a fazer esse bolinho porque hoje aqui na minha cidade tá um friozinho, uma chuvinha e tá pedindo um bolinho pro lanche da tarde. E aí eu decidi fazer esse bolinho bem gostoso para poder estar tirando um tempinho com a minha família, que é o que eu falo com vocês sempre, né? Que é muito importante esse tempo. E aí eu decidi fazer esse bolo e no momento em que eu iniciei, falei, por que não postar? O vídeo dos biscoitinhos tem dado algum retorno, as pessoas têm assistido, têm entrado em contato comigo, têm tentado fazer a receita. Então, por que não compartilhar mais essa receita com o pessoal? E aí, sinta-se à vontade para poder lanchar com a gente, para poder fazer essa receita aí na sua casa e depois me conta como ficou, como foi esse momento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique à vontade para se inscrever, para passear pelos nossos vídeos e conhecer um pouquinho da nossa história. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar com uma pessoa que você gosta, para que outras pessoas sejam abençoadas com os nossos testemunhos de vida. Ative o sininho para que você receba as notificações quando eu postar os próximos vídeos e não deixe de nos acompanhar. Seja muito bem-vinda à minha família. Eu separei aqui, como eu disse para vocês, são 3 cenouras, 1 xícara de óleo e 3 ovos que eu bati no liquidificador. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo e aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar. E já deixei separadinho aqui também o fermento em pó, tá? Eu normalmente uso uma tampinha e meia, que corresponde a 1 colher, tá? 1 colherzinha e meia. Pessoal, eu sou adepta, tá? Da colher de pau. Eu até tenho de silicone, mas eu prefiro quando vou fazer bolo, na hora de misturar a massa, eu prefiro misturar com 1 colherzinha de pau, tá bom? Aí, junto aqui as cenouras, os ovos e o óleo, eu vou acrescentar o açúcar. Tem pessoas que gostam de bater no liquidificador junto, tá? Eu prefiro ir misturando aos poucos depois, tá bom? Já fiz batendo no liquidificador, dá certo também, mas eu prefiro bater o açúcar à mão, tá? E misturando aos pouquinhos, tá bom? E eu também gosto de bater à mão a massa, tá? Eu tenho até a batedeira, mas sei lá, tem coisas que eu prefiro fazer à mão, que é ali o seu momento, onde você coloca ali amor àquilo que você tá fazendo, né? Eu prefiro muitas vezes o manual do que o prático, né? Às vezes o manual dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu prefiro muitas vezes o manual, que é o momento em que eu tô ali fazendo a minha receita, experimentando a minha receita, né? A nossa vida é tão corrida, e aí é um momento nosso. E eu vou fazendo aos pouquinhos, olha, vou misturando aos pouquinhos aqui. Né? Se passar umas pedrinhas de açúcar não tem problema,
Na hora que você estiver batendo, ela dissolve. Ou então, se você preferir peneirar, fique à vontade também, tá? Para peneirar o seu açúcar antes de você colocar. Ó, vai batendo devagarzinho, né? Vai misturando devagarzinho. Agora, o trigo, a farinha de trigo, eu vou acrescentar aqui, mas eu vou dar uma peneiradinha nela. Vou acrescentando aos poucos, mas vou peneirando, tá? Aos pouquinhos. Bom. Acrescentando aos pouquinhos aqui e peneirando. Fazendo uma baguncinha aqui, eu precisava de um recipiente maior. Eu achei que fosse dar menos quantidade, mas não tem problema não, a gente muda de recipiente. Já mudei aqui de recipiente. E é assim, gente. É assim. Aqui não tem profissional, né? Eu busco compartilhar um pouco com vocês da minha história, um pouco com vocês do meu dia a dia, né? Eu amo estar na minha casa, eu amo estar com a minha família, com os meus filhos. E eu busco compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Tá bom? Então aqui não tem profissional. Aqui é tudo improvisado. Hoje, por exemplo, não tinha nada programado para que eu fizesse esse vídeo para vocês. Tanto é que eu já iniciei fazendo, né, o meu bolo pra gente poder fazer um lanche agora à tarde. E aí, na hora que eu comecei a bater os ingredientes no liquidificador, falei, por que não gravar? Né? Foi tão legal o biscoitinho, recebi alguns retornos de algumas pessoas que tentaram fazer. E porque, pessoal, já acrescentei aqui o fermento em pó e tive que dar uma paradinha porque meu celular tem mais de 100 gigas e está dando que tá cheio, porque eu sou professora, né? E tem muitos registros ali no meu celular dos meus alunos. A única coisa que eu acrescentei aqui foi uma tampinha dessa. E eu até aproveitei para poder perguntar para vocês, né, aquele memezinho conhecido da internet, quando foi que vocês descobriram que uma tampinha dessa valia para uma colher de sopa? Então, eu descobri há pouco tempo. Se você também, como eu, descobriu há pouco tempo, me responde aí no comentário, nos comentários, para eu não me sentir sozinha. E aí, pessoal, olha, eu já acrescentei aqui, né, todos os meus ingredientes. Como vocês puderam observar, não houve necessidade de colocar leite, apesar dele estar aqui, ó, separadinho, tá? Normalmente, quando eu já bato esses ingredientes no liquidificador, ele já é utilizado para poder dar o ponto na minha massa. E é desse jeitinho aqui que eu gosto, ó, da minha massa durinha. Eu não gosto da minha massa molenga, tá? É desse jeitinho aqui que eu gosto. E agora eu vou levar a minha massa para a assadeira untada e já mostro aí para vocês. Já separei aqui a minha assadeira. Todas as vezes que eu vou fazer uma receita de um bolo que leva margarina, eu gosto de untar com margarina. Mas todas as vezes que eu utilizo óleo na minha receita, como foi no caso da massa desse bolo, eu gosto de utilizar para untar o tabuleiro
eu gosto de utilizar o óleo também, tá? Então eu venho aqui, ó, com um guardanapinho, um papel toalha, eu ajudo a untar a minha forma. Se você observar que ficou excesso, não tem problema, excesso de óleo, você pode descartar, tá? Eu procuro untar bem esses cantinhos, para não ficar nenhum pedacinho quando eu for desenformar o meu bolo. E outra coisa, eu não gosto do meu bolo branco por fora não, tá? Por isso eu não coloco, não polvilho aqui a farinha de trigo não, tá bom? Quando é a margarina, eu passo só a margarina. E no caso do óleo aqui, eu vou utilizar só o óleo. Aí, olha, depois da minha forma untada, eu vou colocar aqui a massa do meu bolo. Eu dou uma chacoalhadinha para ele ficar uniforme e levo pro forno, tá? Que já tá pré-aquecido. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ele vai ficar. Bolinho assando e vamos aqui conversando um pouquinho, né? Como eu disse, não tinha nada programado para hoje, não tinha em mente em fazer essa gravação. Aí eu resolvi fazer esse bolinho pro lanche da tarde. Meu filho na sexta-feira passou mal de quinta para sexta, né? O meu pequenininho, ele teve febre, ele estava com a garganta bem vermelhinha, né? Na sexta-feira precisei levar o pediatra e ele não está se alimentando muito bem. Então, como o pediatra diz, né? O que cair é lucro, o que ele se alimenta é lucro. A gente vai oferecendo frutas, a gente vai oferecendo iogurte, a gente vai oferecendo biscoito, né? E aquilo que ele decidir se alimentar, aquilo que não estiver fazendo mal, não estiver incomodando, né? Vai ser o lucro. Então ele já está medicado, está bem, graças a Deus, não teve mais febre. Mas a gente está observando, né? Por conta da tosse, que ainda está um pouco carregada. Mas graças a Deus o pulmão estava limpinho. E como não persistiu a febre, a revisão dele vai ser só na sexta-feira que vem. Não vamos precisar retornar amanhã, né? Se caso persistisse a febre, mesmo com as medicações, aí a gente precisaria retornar com ele. Graças a Deus ele está bem. E aí decidi fazer esse bolinho, porque é um bolinho de cenoura que ele gosta, né? Vou fazer daqui a pouco uma cobertura de chocolate. E aí ele adora, então vamos ver se ele consegue se alimentar de mais esse bolinho, né, no lanchinho da tarde pra gente também, apesar da dieta, né? Não sei se eu já comentei com vocês em algum dos nossos vídeos, mas eu consegui eliminar de dezembro, comecei uma dieta rigorosa por conta da minha saúde e pro meu bem-estar também. Comecei uma dieta rigorosa na semana do Natal. Então, quem quer, faz, né? E eu segurei a minha boca Natal, Ano Novo, época de festas, porque se não fosse desse jeito, eu não iria começar. E mais alguns exercícios físicos em casa, né? Porque tenho 2 filhos, eu utilizo minha rede de apoio somente para o meu trabalho, então eu precisaria de alguém para poder ficar, para eu ir à academia, ou se eu quisesse fazer uma caminhada. Então eu decidi fazer os meus exercícios na minha casa. Gosto muito de zumba, sou do ritmo, e aí algumas aulas pelo YouTube, fui seguindo algumas orientações, seguindo algumas pessoas que estavam em reeducação alimentar, e eu consegui eliminar 15 quilos. Tô na luta ainda para me manter no peso, para não ter o efeito sanfona, mas tenho conseguido, graças a Deus. Saio um pouquinho da dieta às vezes, né? Abro algumas exceções, mas faz parte, né? E aí, como tá friozinho aqui hoje, eu decidi fazer esse bolinho, porque todo mundo gosta, né? Pra gente poder estar lanchando. E aí, no momento em que eu comecei a fazer a minha receita, eu decidi gravar para vocês.
Até porque, gente, eu fiquei muito feliz com o retorno dos biscoitinhos. Se vocês forem ver, o meu canal é pequeno ainda, estamos começando, né? Se eu não me engano, o primeiro vídeo eu postei em janeiro. Acho que foi janeiro o primeiro vídeo que eu postei. E aí eu tenho colocado alguns videozinhos mais shorts, né? Os vídeos curtos, com brincadeiras aqui em casa com as crianças, o Rodrigo. E os vídeos longos teve uma boa visualização, que nós fomos à Volta Redonda, no Horto. E um outro, agora o do biscoitinho, né, que tem dado algumas visualizações. Eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado, né, e fiquei muito feliz porque algumas pessoas entraram em contato comigo, né, algumas pessoas que têm seguido, têm assistido os vídeos, né, que eu tenho postado, entraram em contato comigo dizendo que fizeram os biscoitinhos. Eu fiquei muito feliz porque mostra que as pessoas, né, estão tendo esse carinho com a gente, que foi legal, que inspirou você a fazer. Teve até a Marcele que fez com a filha dela, com a Pérola. Beijo, Marcele. Obrigada pelo carinho. Mas algumas pessoas disseram pra mim que a massa ficou um pouco molinha. Então eu vou dar a seguinte dica pra vocês. Pode ter acontecido por ser uma marca de leite condensado em que ele não seja tão consistente quanto o moça. O moça, ele é mais concentrado. Então, existem outras marcas que ele é um pouco mais líquido. Se acontecer de você fazer o biscoitinho, vou deixar o link aí na descrição. Se acontecer de você fazer o biscoitinho, resolver fazer em casa, né, tirar um tempo em família como nós, aqui em casa eu tirei aquele tempinho com a Alice e a Marcele tirou com a Pérola, né? Se você decidir tirar um tempinho em família, quiser fazer essa receita e notar que não deu o ponto que eu mostrei para vocês como deveria ficar, é só acrescentar um pouquinho de trigo, tá? Não acrescenta muita coisa, porque ele não pode ficar muito duro, porque senão na hora de assar o biscoito não vai ficar com a mesma consistência. Então é só ir acrescentando aos poucos o trigo, tá? Vai acrescentando aos pouquinhos até você ver que chegou no ponto daquela massinha que eu mostrei pra vocês, tá bom? Dá certo, ok? Muito obrigada por vocês que estão nos acompanhando, vocês estão curtindo aí, vocês que estão interagindo comigo. Tem a minha aluna também, Maria Júlia. Maria Júlia tem acompanhado, todas as vezes que ela assiste um videozinho, ela vai lá e fala comigo que assistiu e que gostou. Beijo, Maria Júlia. Eu espero que você goste de mais esse videozinho, que você faça essa receita aí com a sua mãe, tá bom? Um grande beijo pra você. Bolinho pronto, ó. Parece que ficou soltinho. Eu passo a faca assim, olha. Ele ainda tá quente, tá, gente? É porque aqui eu não gosto de coisas muito quentes, não. Mas eles gostam. Então, vou tentar desenformar e já mostro pra vocês. Olha, só um pedacinho que soltou. Deixa eu pegar uma espátula. Arrumo ali aquele pedacinho, ó. Ó. Arrumadinho. O pedacinho que soltou. Ó. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu disse que não gosto de passar farinha de trigo, de polvilhar farinha de trigo na minha assadeira, porque senão ele não fica com essa coloração bonita. Eu não gosto, tá? E aqui, ó, eu já preparei a calda. Deixa eu mostrar pra vocês, chegar pra cá um pouquinho. Mostrar pra vocês, eu já preparei aqui a calda.
enquanto ele assava. Coloquei 2 colheres de margarina. Coloquei 2 colheres de cacau em pó 100%, que é para dosar, né, o achocolatado, que eu coloquei 3 colheres, tá bom? Para não ficar tão melado, porque eu não gosto de coisas meladas, e para ficar mais saboroso. Por isso que deu essa coloração aqui também, mais pretinha, ó. E aqui, ó, eu vou jogar por cima e vou espalhando aqui com a minha espátula. Aí coloquei também um pouquinho, bem pouquinho de leite, só para poder dar uma aguadinha. Bem pouquinho, umas 2 colherzinhas. É que eu tenho o costume, como eu já faço essas coisas, eu tenho o costume de colocar a olho. Não tenho costume de medir as coisas não, tá? Então, quando eu faço essas receitas de cobertura, eu tenho o costume de fazer a olho. Até mesmo o bolo, eu não tenho o costume de medir não, porque como a gente já está acostumado a fazer, né? Então a gente já sabe mais ou menos a quantidade que fica legal. Ó, dá pra você espalhar e deixar um leve caidinho, porque a gente também não gosta dele muito lambrecado não, tá? Se você gostar de mais calda, você pode estar colocando uma maior quantidade aí, né, de achocolatado, uma maior quantidade de leite. Eu só coloco mesmo para dar uma leve umedecida, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Na minha receita, eu não gosto muito dele escorrido, não. Eu gosto assim, ó, de um leve escorridinho ao lado, tá? Então, por isso que eu não faço muita calda. E esse aí é o meu bolo de cenoura com uma coberturinha de chocolate para o nosso lanche da tarde. Mesinha posta, tá aqui, ó, cantinho do Lucas, o nosso, meu do Rodrigo e da Alice, tá aqui o nosso bolinho, ali o açúcar, o leite em pó. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, eu não gosto muito do meu café não, tá? Meu café eu só tomo com leite em pó. Tá aqui o meu adoçante, o achocolatado para Alice. Vou ali pegar o leite que eu esqueci de colocar. E tá aqui, nossa mesinha posta pro nosso lanchinho de domingo à tarde. Olha o que eu peguei, pessoal. Vou mostrar pra vocês mais uma vez a reação deles. O que a gente vai fazer, filho? O que é agora? Tá na hora de quê? Não, depois eu dou o sino. Fala pro pessoal, o que você vai comer agora?